Para discutir as consequências, as inúmeras consequências da guerra no nosso dia a dia, a gente recebe hoje aqui no estúdio da Crítica à Notícia, Vitor Bastos. Vitor, advogado, especialista em direito tributário, seja mais uma vez bem-vindo aqui à nossa bancada. Boa noite. Obrigado, boa noite a todo mundo que está nos acompanhando também. Vitor, então, pelo que a gente acompanhou, a gente vem acompanhando que no caso dos combustíveis, o Brasil ele não está sozinho, digamos assim, nessa guerra para tentar barrar o preço dos combustíveis, essa subida drástica, consequentemente por conta aí do preço do petróleo, enfim, dessa exportação de petróleo. Agora, o que eu quero saber de você, primeiramente, é como é que tem sido, para a gente explicar para o pessoal de casa, o posicionamento do governo brasileiro diante desse cenário, Existem alternativas? Quais são as alternativas que podem ser adotadas pelo Brasil para tentar, ao menos, atenuar a variação do valor do combustível? Para o valor do combustível, a gente já teve um primeiro movimento pelo governo federal, foi aquela calibração de aguardar um possível reajuste pela Petrobras, que aconteceu na semana passada, com a movimentação no Congresso para readequar a legislação de ICMS para os combustíveis. Acabou que um efeito não é exatamente de curto prazo que pode ser atingido, a gente ainda sabe que também tem muita turbulência política que pode vir disso, já sabemos que os estados estão se preparando para ir até o Supremo Tribunal Federal questionar essa mudança de cálculo de imposto. Pela parte da União Federal, nós tivemos a redução de PIS e COFINS temporariamente sobre combustíveis, então, de certa forma, tem ali uma movimentação buscando mitigar um pouco desse aumento. Você provavelmente não consegue zerar o efeito do aumento, porque são alguns elementos que estão fora do controle do governo. Preço do barril de petróleo, que está em valores altíssimos, embora nas últimas 24 horas tenha uma redução, já voltou a um patamar abaixo de $100 o barril, salvo engano. Nós temos a cotação do dólar oscilando muito pelas incertezas que estão lá fora. Todos os custos envolvendo toda a cadeia logística, toda a cadeia produtiva também colaboram para um ambiente no qual nada ajuda por si só a uma redução do valor do combustível. Isso é só um dos exemplos do que a gente tem agora sofrendo aumentos. E só na parte de combustíveis é interessante perceber que, como você falou, ninguém está imune a isso. Os norte-americanos estão sentindo aumentos muito altos na perspectiva de preço de combustível em todo o país. Os europeus estão percebendo a mesma coisa. A Ásia tem sentido a mesma coisa, os europeus, por sinal, o preço de gás natural disparou muito nessas últimas semanas. Então, está um caldeirão cada vez mais problemático de se lidar nesse momento. 21 dias de guerra, Precisa ser encontrada uma solução o mais rápido possível para que o mundo, de modo geral, não sinta tanto esses impactos, Exatamente. Até porque você tem ali produtores peso pesado de paládio, gás natural, próprio petróleo, trigo, dentre outras commodities que vão fazendo um efeito cascata. Se a gente sai do combustível, por exemplo, qual é a primeira consequência do aumento do preço do trigo? O pãozinho. Sim. Vai mais caro. E, óbvio, não é o único, mas é o primeiro que nós conseguimos traçar. É o mais fácil de você associar rapidamente. Exatamente. E algo que foge do controle, pelo menos numa medida de curto prazo, do que os governos conseguem, salvo se tiverem reservas a serem utilizadas dos produtos agrícolas que possam mitigar ou tenham produção interna que possa ser direcionada ali para a população do país para mitigar os efeitos do que está no mercado internacional. Aí a gente tem, por exemplo, um azar danado que um dos principais vendedores de grãos para o Brasil, que a Argentina está enfrentando justamente períodos de seca, tem enfrentado problemas seríssimos com a sua produção agrícola. Então, de novo aquela história. Nenhum dos fatores vai ajudando a interromper essa onda de aumentos.